Bom dia, queridos, tudo bem? Eu sou o Walter e eu quero fazer uma devocional e gostaria de estar compartilhando com vocês no dia de hoje. Meu devocional está no livro de Gênesis, capítulo 17, e ele diz assim: Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Eterno apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus forte. Viva com integridade diante de mim. Faça todo o esforço possível para manter assim. Vamos fazer uma aliança e darei uma grande família e te farei pai de multidões. Então, esse texto que eu gostaria de passar para vocês é um texto que nós estávamos aqui na empresa no horário de almoço, né? E nesse bate-papo que a gente tem, eles me perguntaram a respeito dessas guerras que existem no Oriente Médio, né? Dos palestinos contra os israelenses. E eles comentavam para mim: por que, Walter, por que tanto ódio essas duas nações, né? Entre esses povos? Por que eles têm tanto ódio um do outro? Por que eles vivem guerreando, né? E eles comentaram que praticamente toda a vida deles, eles vivem ouvindo rumores e guerras entre eles. E por que esse ódio continua, né? Aí eu contei para eles essa história, né? Onde Deus tem uma conversa aí com Abraão, né? No caso, Abraão. E ele falava que Abraão seria pai de multidões, né? Ele fez uma promessa, uma aliança com Abraão. E dessa promessa se sairia, né, o primogênito, onde começaria essa grande nação, até se estender até nós, e ainda vai muito mais gente ainda, né? E só que Sara, que era mulher de Abraão, ouviu essa conversa e imaginou humanamente impossível, né, ela ser esposa de Abraão e ainda dar um filho para eles, né, porque ela já era avançada em idade, tanto ele como ela. Mas ela imaginou: eu sou já avançada em idade, não tem como eu dar um filho para ele e para que essa promessa de Deus seja cumprida na vida dele. Então, o que Sara fez? Ela mandou que a escrava deles, Zípora, se deitasse com Abraão. E dessa união entre Abraão e a escrava surgiu o primeiro filho deles, chamava-se Ismael, né? Só que o filho da promessa, da conversa entre Deus e Abraão, não se tratava de Ismael, mas sim de Isaque. Ele era o herdeiro da promessa. Porque Deus, ele é especialista em fazer milagres, né? Deus, ele desafia todas as leis, apesar de respeitar, né? Apesar de Deus ter escolhido o povo judeu, porque é um povo tradicional que é respeitadores das leis, mas Deus, ele está acima das leis, né? A chegada de Isaque vinha de um milagre, né? Vinha de algo sobrenatural, bem característico de como Deus age, né? O fato de Deus ele chamar a existência de Isaque, então colocou isso em xeque. Então, essa grande briga entre os povos do Oriente Médio contra Israel significa reivindicar a progenitura, ou seja, o primeiro seria o herdeiro da promessa, né? Então, os árabes, os palestinos, eles reivindicam que Ismael, por ser o primeiro, em ordem numérica, ele seria o primogênito, o herdeiro da promessa. Já os judeus, lógico, acreditam no poder de Deus, ou seja, não precisa de uma ajudinha de
de Sara. O herdeiro da promessa é Isaac. E por isso existe essa grande guerra entre os povos do Oriente Médio. E como a gente falava no pensamento anterior, Deus, ele, por característica, né, ele está sempre acima da lei. Ou seja, Deus na forma de Jesus, né, como filho de Deus, ele sempre estava acima da lei. Ou seja, ele passou por cima de várias leis, né, como andar sobre as águas, como subir aos céus, né, ele levitou até os céus, ele transformou matéria em outras matérias, ele estava em vários lugares ao mesmo tempo, ele se transformou para que os caminhantes de Emaús, mesmo estando do lado dele, não o reconheceram. Então Jesus, ele sempre esteve acima da lei, respeitando a lei, mas sempre acima da lei, porque acima da lei sempre estava a graça. E a graça é Jesus. Jesus, ele é a graça. Então, o que eu quero dizer para vocês é algo muito especial. Dizer para vocês que não importa as situações que nós estamos passando, onde nós achamos óbvio as coisas que estão acontecendo, nós vemos aí a pandemia, nós vemos aí todas essas situações aí de terremoto no México, aí maremoto no Índico. Agora, ontem nós tivemos aí o ciclone, né, que passou pelo Paraná, Santa Catarina, onde houve grande devastação, e a gente olha para aquilo que como se fosse uma lei, uma lógica, algo que estava previsto para acontecer. Mas a fé, ela age acima da lógica. A fé, ela age pela graça, ou seja, nós enxergamos acima daquilo que é lógico. Nós cremos. Assim que eu tive a oportunidade de receber a carta onde o Pio passou a mensagem, em que sim, estamos chegando ao final dessa pandemia. Mesmo que especialistas, mesmo que pessoas que estudam todo esse fenômeno, acham que isso vai durar aí 2 anos, 2 anos e meio, o que vai vir mais situações, as coisas vão ficar sempre piores. O que a graça diz? O que o nosso pastor diz, orientado pelo Espírito Santo? Quer dizer, estamos chegando ao final de toda essa situação. A terra, Deus está curando essa terra, está curando os seus filhos. E pela graça nós conseguimos enxergar o final de toda essa situação. Porque nós somos um povo que olhamos e vivemos e cremos na graça. Nós estamos acima do sol. Nós temos uma fé que enxerga até onde os olhos conseguem ver e acima dele, à frente dele, de toda essa situação. Então creia nisso, queridos, que essa situação já está sendo controlada, essa situação está sendo sanada e o sangue de Jesus está cobrindo toda essa situação. Então, mesmo que, como o texto diz, pela lógica, uns pedem a progenitura de Ismael, outros pedem a progenitura de Isaac, né? Um usa a lógica. O primeiro, logicamente, tem que ser o primogênito. O outro diz, não, é a palavra de Deus que vale. Então, a graça está sempre acima da lógica, sempre acima da lei, porque nós somos aqueles que creem na graça, ok? Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia de trabalho, fique com Deus e é um prazer enorme estar trazendo essa palavra para vocês, amém?